Bom dia, irmãos. Feliz sábado. A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. É um prazer a gente poder estar aqui todos juntos mais uma vez. Uma oportunidade que Deus nos concede, né? De estarmos aqui adorando Ele, reunidos baseados no tema dessa mensagem, né? Reunidos na liberdade que Deus nos deu, né? Para que a gente possa aqui adorar a Deus segundo a nossa consciência com Ele, de acordo com a vontade e a verdade que Ele nos revelou. Então, antes da gente começar a mensagem, queria que a gente pudesse fazer mais uma oração, para a gente poder começar a mensagem propriamente dita. Aqueles que puderem ficar de joelhos, oremos então. Senhor Deus eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te oramos. Agradecidos, meu Senhor eterno, porque o Senhor nos trouxe até aqui. Agradecidos, meu Senhor, pela misericórdia do Senhor que se renovou sobre nós mais esse dia de hoje. Agradecidos por ter cuidado de nós durante a noite. Aqueles que vieram aqui, chegaram hoje, viajaram para cá, nós agradecemos porque os teus anjos os guardaram. E agradecemos, meu Deus, porque sabemos que o teu Santo Espírito está aqui atuando entre nós e também em nossas consciências. Os anjos do Senhor estão aqui nos guardando. E rogamos que assim permaneça, afastando daqui os anjos maus e a influência do maligno. Nos ajuda, meu Senhor eterno, por meio do teu Santo Espírito, abrindo nossos olhos do entendimento, os olhos da fé, nos concedendo discernimento espiritual. Rogar ao Senhor por mim, para que o Senhor possa me habilitar, que seja o Senhor me usando, me dando as palavras para transmitir essa mensagem, e também que todos os que estão aqui, na medida do possível, possam compreendê-la como o Senhor quer que seja compreendido. Que tudo isso seja para a tua honra e glória. Nós te oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, esse é um assunto que ele, embora não seja um assunto assim, porque a gente costuma falar o seguinte, muitas das coisas que temos aprendido, a gente usa o princípio que o próprio Jesus Cristo deu, que é o princípio, o novo mandamento vos dou. E aí, quando você analisa aquele novo mandamento que ele estava dando, não era novo. Não é assim? Quando você lê o que ele fala ali, você vai ver que são dois versos, ou melhor, duas citações, né, do Antigo Testamento. Então, eram informações que não eram literalmente novas, já tinham sido reveladas para a humanidade, inclusive, né? Não era só uma questão de não ser novo para Deus, mas para o próprio povo de Deus. Quando ele disse, novo mandamento vos dou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, não era exatamente algo novo. Mas por que ele chamou de novo? Porque aquilo ali havia se perdido entre o povo de Deus. Então, são mensagens que elas foram sendo abandonadas. A palavra é essa. Escanteadas, desconsideradas, omitidas. E uma delas, que inclusive alguém pode estar se perguntando, mas o que tem a ver a mensagem de liberdade de consciência na religião, liberdade religiosa, com a mensagem de 1888, justificação pela fé e tudo mais? Vocês vão ver de maneira muito interessante como isso tem a ver. É tanto que Jones, que é o conteúdo dessa mensagem, de um dos livros dele, né, sobre esse conteúdo de liberdade religiosa, praticamente todas as campais, conferências que ele era convidado, inclusive por Ellen White, né, Ellen White convidou ele para fazer as campais. A partir de 1889, eu lembro que a gente tem um livro da primeira campal que eles fizeram, 1889, poucos meses depois de 1888, quando aconteceu toda aquela situação, e Ellen White convida Jones e Wegman para começar a fazer campais. E aí, sempre, Jones também falava sobre liberdade de consciência.
Por quê? Porque por volta de 1888, um pouco antes e alguns anos depois, começou um processo lá nos Estados Unidos que o decreto dominical, tão conhecido entre a gente, começou a se tornar uma realidade, né? É tanto que, eu não sei se vocês conhecem o livro Decreto Dominical Nacional, de Jones. Oi? Isso, a Lei Dominical Nacional. É de 1888. Então, ali eles já estavam enfrentando o decreto dominical em vários estados do país dos Estados Unidos. E Deus deu a ele, é tanto que nesse livro é dito que Deus mostrou a ele as coisas que ele tinha que falar e argumentar com o governo para que aquilo ali não acontecesse. Então, esse estudo de hoje está dividido em duas partes. A primeira parte a gente vai estudar agora de manhã e a segunda parte à tarde. A segunda parte vai entrar mais na questão da religião e do governo, né? A primeira parte a gente vai ver mais a questão de Deus e o homem com o seu próximo. Embora na segunda parte ainda vá continuar um pouco sobre isso. E a maneira como será abordado esse estudo é totalmente diferente do que a gente entende sobre liberdade religiosa hoje. Porque o que a gente entende sobre liberdade religiosa hoje é mais um ecumenismo do que liberdade religiosa propriamente dito. Porque quando você vê a abordagem, infelizmente, das igrejas hoje sobre liberdade religiosa, é mais para abraçar as outras religiões e desconsiderar cada um a sua doutrina e todo mundo ter uma religião comum por um bem comum. Então, esse conceito de liberdade religiosa, tão comum hoje, fez com que esse tema ele se tornasse um tema sem relevância. As pessoas começaram a achar estranho, né? E aí esse tema se perdeu. Então a gente vai entender melhor o que realmente é a liberdade de consciência na religião. Vou passar para vocês agora uma introdução. A gente está com um livro aqui, Liberdade de Consciência na Religião. Nós trouxemos esse livro. Acredito que alguns de vocês têm, outros não. Esse livro aqui são 8 capítulos, com a introdução. E ele é um livro que a gente publicou ele com intuito evangelístico. E vocês vão entender por que as pessoas precisam saber disso. E mesmo que a gente não dê valor, mas as pessoas lá fora elas precisam saber disso. Todo ser humano tem o direito de saber sobre a sua liberdade de consciência. Por quê? Essa questão da liberdade de consciência, se você parar para pensar da maneira como a gente vai estudar, talvez você nunca tenha visto, e você vai entender por quê que esse assunto não é abordado. Você vai entender por que grandes homens de grande influência no mundo religioso não querem saber desse assunto. Ou quando toca nesse assunto, é com a filosofia ecumênica, influenciada pelos jesuítas. Vamos lá. Deus criou o homem livre. Quando o homem, pelo pecado, foi separado de Deus e perdeu essa liberdade, Cristo veio para restaurá-lo totalmente de volta para essa liberdade. Por que eu destaquei essa parte em amarelo? Porque a obra de Cristo é de restaurar o homem de volta à liberdade que ele perdeu. Um outro ser usurpou o reino de Deus. E no próximo slide eu vou mostrar para vocês aonde está o reino de Deus, o que é o reino de Deus aqui na Terra. Mas veja, esse reino, essa liberdade, ela foi usurpada. A palavra usurpar, ela significa roubar. Então um outro ser roubou a liberdade do ser humano. Mas não foi um roubo inconsciente. O próprio ser humano deu a sua liberdade ao outro ser. E que outro ser é esse? Lúcifer. E a obra de Cristo
era devolver isso ao homem. Na verdade para que o homem então possa ter uma nova chance de escolher quem vai reinar nele. Veja, o caminho de Deus, continuando o texto, e de Cristo, portanto, é o caminho da liberdade. E a obra de Deus por meio de Cristo com a humanidade em toda a história do mundo tem sido tornar claro esse caminho ao dar ao homem a certeza absoluta dessa liberdade de consciência, que é a única liberdade verdadeira. Agora, olha o que tem aqui. Naturalmente, não há lugar legítimo para que outros dominem a vida e os assuntos da consciência de outra pessoa. A consciência é o reino exclusivo e supremo de quem? De Deus. Vamos ler, vamos abrir em Lucas 17. Lucas 17, como está ali, ó, versículos 20. Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21. O 20 diz assim: E sendo interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, Jesus respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com observação. Irmãos, nessa tradução aqui eu não achei muito interessante da maneira como ficou. Mas na tradução de alguém deve estar assim. Quem tiver essa tradução me informa. O reino de Deus não vem de forma exterior. Isso, com aparência exterior. Exatamente. É isso que essa tradução quer dizer, na verdade, né? Então, ele está dizendo que o reino de Deus, porque o que é que os judeus esperavam? Um reino temporal, um governo. Ele queria que Cristo lutasse contra o reino romano e desse a vitória ali para os judeus e a independência para os judeus, não é assim? E aí Cristo diz isso para eles. E no verso 21 diz assim, ó: Nem eles dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Ou seja, Cristo estava dizendo assim: não esperem nas pessoas dizerem que o reino de Deus está ali ou o reino de Deus está em qualquer lugar. Por quê? Continua o verso, o final, verso 21. Porque eis que o reino de Deus está onde? Dentro de vós. Então, o reino de Deus é a consciência do homem. É o coração do homem. E aí diz assim, ó. Eu vou repetir. A consciência é o reino exclusivo supremo de Deus, que criou o homem à sua própria imagem e para a sua própria glória. Que criou cada pessoa individual e pessoalmente responsável. E que responde somente a quem? A Deus. Ok. E diz assim, ó: No entanto, o homem, pecador e indisciplinado, nunca esteve disposto a fazer o quê? A permitir que Deus ocupasse seu lugar na consciência do homem individual. Mas sempre foi ambicioso e pronto para reivindicar esse lugar para si mesmo. E por todos os meios e artifícios possíveis, tornar essa reivindicação efetiva. O que é que ele está querendo dizer aqui? Que o homem, além de não permitir que Deus reine nele, que dentro dele, na consciência dele, no ser dele, somente haja a vontade de Deus, seja somente a palavra dele, e não a palavra de nenhum outro homem, nenhum outro ser, e nem de si mesmo, o homem também, ele reivindica para si mesmo o direito de reinar a sua própria consciência. E aqui diz o seguinte: a história da humanidade em si, no que se refere a princípios gerais e não a detalhes, se resume a uma série de tentativas, na maior escala possível, de tornar bem-sucedida essa arrogante pretensão do homem, pecador e indisciplinado, no lugar de Deus, de fazer o quê? De dominar a consciência dos homens.
Os homens, tanto uma classe, existem duas classes. A classe que quer que os homens se submetam à sua doutrina e a classe que quer se submeter à doutrina dos homens. Então, nessas duas classes, Deus ele não pode ser rei. Ele não pode governar. E o próprio Jesus Cristo disse o seguinte: o reino dividido acontece o quê? Não subsiste. O que significa não subsistir? Então, quando Jesus Cristo disse assim, aquele que adora a dois senhores, eu vou parafrasear, uma hora vai acontecer o quê? Vai amar mais a um do que ao outro. Então existem dois seres lutando pela consciência do homem. Um deles usa muito os homens, o outro também. Porém, qual a diferença dos instrumentos de Satanás para os instrumentos de Deus? É uma diferença muito simples. E é aí que você percebe o porquê. E é nesse ponto, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai traçar um caminho até o decreto dominical. E aí você vai entender o porquê que o decreto dominical, o fim da liberdade religiosa, virá de quem? De quem virá? Qual? São os satanistas? São os feiticeiros? Ateus? Não. Olha, veja, protestante não está dizendo nome de igreja. Qualquer pessoa que se denomina protestante ou cristão. Então não adianta você pegar, o decreto dominical vai vir dos presbiterianos. Vai vir só dos católicos. O foco é sempre nos católicos, né? O Satanás colocou a ideia na mente dele e ele dissemina através dos jesuítas no mundo evangélico. E o mundo evangélico é quem vai disseminar isso. Mas isso tem um caminho até chegar lá. Tem um caminho até chegar lá. Porque, veja, o homem ele quer dominar a consciência dos homens. Por que vocês acham que a maioria principalmente quem tem grande influência, porque uma pessoa quando ela tem pouca influência, pouco estrago ela faz. Não é assim? Uma pessoa de grande influência que carrega multidões, por que ela nunca vai pregar essas coisas? É interessante a gente pensar isso. Quanto mais influência, uma vez uma pessoa disse assim, ela era católica, ela aprendeu com um adventista sobre o sábado, e ela frequentava, era daquelas que eram bem fervorosas na igreja católica, e ela chegou no padre e disse, padre, eu vou usar a Bíblia católica e vou mostrar ao senhor uma coisa. Aí ela foi lá em Êxodo 20, com a Bíblia católica. E ela mostrou o sábado a ele. E ela disse... Ela até pediu para ele abrir a Bíblia dele. E ela disse, padre, isso foi Deus quem mandou. E o padre disse, é verdade. Foi Deus mesmo quem mandou. E esse é o dia de Deus. Ele disse para ela. Aí ela disse, por que você não prega? Porque senão eu vou fechar essa igreja aqui. Não vai ficar ninguém. Ela está aberta porque eles têm o que eles querem. Então, enquanto os homens de grande influência dão ao povo o que eles querem, eles nunca vão pregar isso aqui. Por quê? Lembra que eu falei de dois instrumentos? Os instrumentos de Satanás vão levar o povo para quem? Para o homem e para um falso Cristo, que é ele mesmo, né? O próprio Satanás. E os instrumentos de Deus vão levar os homens para quem? Unicamente, exclusivamente, somente para Cristo e para a palavra dele. E para olhar para mais nenhum homem, nenhum pregador, seja ele famoso, bem-sucedido no nosso meio ou não, de grande influência ou não, será levado somente para Cristo. Porque de quem é esse reino? É de algum pregador famoso? É de algum líder? É de algum grupo de homens? Não, esse reino é de quem? Porque ele nos comprou com um preço infinito. Quem pagou o preço pela nossa vida e pela nossa consciência foi algum homem lá na cruz? Exceto Jesus Cristo? Alguém sofreu por você lá?
Alguém recebeu todos os pecados da humanidade, ou pelo menos só os seus pecados? Ainda que uma pessoa tivesse recebido todos os seus, os meus pecados, fosse depositado sobre um homem, mesmo assim, esse homem não estaria apto para salvar a humanidade, ser o único em quem ainda podemos confiar. Então, o único em que podemos confiar é somente Cristo na palavra dele. A disputa pela liberdade religiosa ainda não terminou. A liberdade religiosa completa ainda não é reconhecida, nem mesmo em princípio, muito menos na prática e nem mesmo pela maioria dos cristãos, como está perfeitamente claro nas Escrituras. Vamos então estudar como podemos ter a liberdade religiosa completa. Em princípio, em experiência. Como está nas Escrituras da verdade. Irmão, boa parte desse conteúdo é mais princípio. Estabelecendo um princípio, a gente carrega para a vida toda. Porque se fosse somente questões práticas, fica muito trancado. E aí você acha que a liberdade de consciência é só naquela ali. Então, quando se estabelece o princípio ele é geral. Então, vamos lá. Primeira parte, primeiro tópico, né? Que é referente ao capítulo 1 desse livro. Liberdade religiosa, a dádiva de Deus. É um dom de Deus, né? Primeiro vamos entender o que é religião, de maneira assim bem resumida, bem simples e bem objetiva. Diz assim, a religião é o dever que temos para com os pastores, bispos, denominações, governo, tá assim? E a maneira de cumpri-lo. Ou seja, a religião é somente o dever para que temos com quem? Com o Criador. Porque ele nos comprou pela criação, ou melhor, pertencemos a ele pela criação e pela redenção. Liberdade é o estado de estar livre do domínio de outros e de circunstâncias restritivas. Aí, no campo da ética e da filosofia, é o poder de qualquer indivíduo racional de fazer suas escolhas e decidir sua conduta por si mesmo, de forma espontânea e voluntária, de acordo com suas razões ou motivos. Eu acrescentei aqui consciência, não está no livro, mas achei interessante essa descrição sobre o que é a consciência. Diz assim, a consciência é o sentido ou a percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado, em atos e motivos individuais. Então, junta tudo isso, a liberdade de consciência na religião veja, como Deus criou o homem, naturalmente, o primeiro de todos os relacionamentos é com quem? Com Deus. Quando Adão foi criado, vamos falar só do planeta Terra, só existia a única criatura com livre arbítrio inteligente era somente Adão. Então, o seu primeiro relacionamento, naturalmente, foi com Deus. Então, tudo o que ele deve, primeiramente, ele deve a quem? Ele não deve a mais ninguém. Ele não deve a mais ninguém. É interessante quando a gente, na vida pessoal da gente, por exemplo, quando você se torna adventista, e aí você tem parentes ou amigos que não são, e aí não aceita o sábado. E aí você é convidado para fazer uma coisa no sábado, por uma pessoa que não é adventista. E aí ela diz assim, não sei se quantos de vocês já passaram por isso ou algo parecido. Aí você diz, não posso, é sábado e tudo. E a pessoa diz assim, pede para o teu pastor, para ele te liberar no sábado. Então quem é o Senhor do sábado? Quem criou o sábado? Quem criou o ser humano? Por que o homem tem que ir para outro homem para pedir autorização para viver a religião dele ou aquilo que ele quer viver? Por quê? Isso é de quem? Isso é de Satanás. Querer fazer com que o homem dependa do outro. Então a nossa consciência, primeiramente, ela só é com Deus. Claro que existe aí, por exemplo,
Essa mensagem ela tem que ser entendida com muito cuidado, porque senão tudo que vem de Deus o homem acaba pervertendo, né? Infelizmente. Nesse conceito, por exemplo, pode até haver problemas entre pais e filhos. Então tudo tem que ser entendido com muita cautela e consciência. E com bom senso. Porque senão vai partir para rebeldia e anarquia. Então essa questão da liberdade a gente também tem que ter cautela. Para que a gente não faça o mau uso dela para a libertinagem. Veja, o primeiro de todos os deveres não poderia ser outro senão o dever para com Deus. Tudo o que existe em qualquer pessoa é primeiramente graças a quem? Ao homem, ao pastor, ao bispo, ao papa, ao Estado, governo. Você vê, passamos por um período, eu não vou mencionar aqui os detalhes, que o homem ficou refém do Estado. E se não cumprisse aquilo que o Estado dizia, o homem não podia entrar no local, o homem não podia frequentar certos lugares, não podia fazer isso nem aquilo. Então isso só são princípios. Só para vocês verem o que a gente vai fazer e aonde é a consequência disso. É quando o ser humano entrega a sua vida, entrega os seus direitos à humanidade, ao Estado ou à religião, ou seja, às igrejas. Porque a gente viu que até as igrejas aceitaram isso e se submeteram a isso, ao que a gente viveu há poucos anos atrás. Mas aqui diz assim, ó, tudo que existe em qualquer pessoa é primeiramente graças a Deus, porque tudo vem de Deus. Quando Paulo foi chamado a pregar o evangelho, Paulo disse uma frase muito emblemática. E a frase era assim: eu não consultei nem carne e nem sangue para pregar a Jesus Cristo. O que foi que ele quis dizer com isso? Ele não consultou homem nenhum. Existiam homens de verdade de Deus, verdadeiros servos de Deus, Pedro, João, o apóstolo amado, Tiago. Por que Paulo não consultou Pedro? Você tem que pedir. Veja, quando Jesus Cristo, Ellen White fala que Jesus Cristo não estudou nas escolas dos profetas e não estudou nas escolas dos fariseus e saduceus. Por quê? Porque aquilo ali teria inabilitado ele de fazer a obra dele. E não só Jesus Cristo. Quem mais? João Batista. Veja o exemplo. Por quê? O próprio Pedro, certa vez, disse o porquê. Antes obedecer a quem? Isso é liberdade de consciência. Por quê? Aqui diz, porque tudo vem de quem? De Deus. A sua respiração vem de Deus. Tudo que você tem vem de Deus. Como a gente está aprendendo, a justiça, santificação, o amor, misericórdia, tudo está nele. E a gente só consegue isso quando ele habita em nós. Então tudo pertence a ele e a homem nenhum. E quando a gente entrega a nossa consciência a qualquer homem ou grupos de homens, nós estamos tirando das mãos de Deus e entregando a quem? A Satanás. Marcos 12 diz assim: o primeiro de todos os mandamentos, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Agora, embora esse seja o primeiro de todos os relacionamentos possíveis e o primeiro de todos os deveres, embora esse relacionamento e esse dever sejam inseparáveis a própria existência de todas as criaturas inteligentes, você já para pensar que Adão, os anjos, todas as criaturas, nós vamos colocar Adão, ele já foi criado com isso, de adorar a Deus automaticamente. Mas você vê que ao mesmo tempo, Deus também fez isso aqui no homem. Ainda assim, continua o texto, a parte amarela. Mesmo nessa obrigação inseparável, Deus criou cada criatura inteligente como? Livre. Livre para reconhecer essa obrigação ou não. Livre para cumprir esse dever ou não, conforme a sua escolha. Veja que o próprio Deus, ele deixou no coração do homem
o senso, a consciência de adorar somente a Ele, mas ao mesmo tempo deu a liberdade a Ele dele escolher fazer isso ou não. Então, no que Deus dá a liberdade ao homem de fazer isso ou não, por que os homens não querem permitir que seja assim? Por que nós devemos aceitar que os homens tirem de nós essa escolha, essa liberdade de escolha? Veja, Josué 24 diz assim: escolhei hoje a quem se vais. Deus disse: você é obrigado a me servir. E caso você não me sirva, eu vou lhe fulminar. Não é assim. Deus dá a escolha. Apocalipse 22 diz: quem quiser. Então o homem tem que querer, tem que escolher, tem que ter consciência e tem que realmente querer. Tome de graça a água da vida. Qualquer serviço a Deus que não possa ser escolhido livremente por quem quer que o cumpra, não é considerado por Deus. Nem mesmo que seja o próprio Deus falando para a pessoa. Por isso que Deus dá a liberdade. E muitas vezes a gente transmite a mensagem de Deus como se as pessoas não tivessem escolha. Elas não têm escolha de, irmãos, nós temos que obedecer os mandamentos de Deus. E aí é dado de uma forma, a abordagem é de uma maneira que as pessoas elas se sentem tão pressionadas que elas não entendem que o próprio Deus deu a escolha a elas de fazer aquilo ou não. Claro que tem uma consequência se ela escolher ou não, né? O não fazer. Porém, aqui diz assim, ó, não pode haver dignidade nisso. Não pode haver nada de Deus nisso. Qualquer serviço prestado a Deus que não seja escolhido livremente por aquele que o presta, não pode ser de Deus, porque Deus é amor. Então, veja o que diz. Amor e imposição, amor e força, amor e opressão nunca podem andar juntos. Portanto, qualquer dever, qualquer obrigação, qualquer coisa oferecida ou prestada a Deus, que não seja de livre escolha do indivíduo, não pode ser de Deus e nem para Deus. Isso quer dizer o quê? No céu só estarão aqueles que realmente tiveram a oportunidade e fizeram o devido uso da sua liberdade de consciência. Fizeram o que fizeram, ou deixaram de fazer o que deixaram de fazer, porque entenderam e escolheram. Não foi porque foram obrigados, porque Deus não obrigou, Deus não oprimiu, Deus não forçou. E qualquer religião, qualquer homem ou grupo de homens que force qualquer coisa em qualquer homem, ele consequentemente não vai conseguir o que ele quer. Não vai conseguir levar a pessoa a Deus. Veja. Portanto, quando Deus diz a todas as criaturas, escolhei hoje a quem se vais, cabe a cada criatura no universo decidir por si mesma, em sua própria liberdade, o que fará. Se servirá a Deus ou não. E quando nessa liberdade a pessoa faz um uso incorreto de sua escolha e opta por não servir a Deus, então, mesmo assim, note bem, mesmo assim, Deus, sendo Deus, não a persegue, não a despreza e não a caça. Muito em breve entraremos na temporada de caça às bruxas, caça aos hereges. Isso consequência de quê? Do desrespeito e desconsideração pela liberdade de consciência. Por querer impor. E esse espírito ele vai amadurecer. Isso começa em casa. Isso começa em casa. E vai para todas as áreas da vida. Mas a pior, onde vai culminar, vai ser na religião e vai ser no governo. Vai ser a consequência final, o ápice final. Mas aqui diz assim, ó, Deus a procura, mas não para persegui-la. Mas como é dito na parábola da ovelha que se perdeu sozinha na montanha, ele vai ao encontro dela e a procura para trazê-la de volta. Agora do jeito dele. E aí, irmãos, o jeito dele, a gente está muito longe de fazer ainda, viu? Muito longe. A gente vai ver
no próximo tópico, que a gente vai abordar como é o jeito de Deus de abordar as pessoas. Veja, portanto, observe esta verdade. Quando Deus tornou cada criatura perfeitamente livre para escolher servi-lo e, ao mesmo tempo, livre para escolher não servi-lo, quando essa criatura exerce sua escolha de não servir a Deus, mesmo assim Deus ainda a ama. Pois Deus é o quê? Deus é somente amor. A mensagem que o Jonatas trouxe hoje. É engraçado, né? Porque eu combinei com o Jonatas dele trazer a mensagem. E até ontem à noite eu perguntava para Jonatas, e aí, qual é a mensagem? E Jonatas dizendo, eu não sei, estou pedindo a Deus aqui, tudo. E o coitado foi dormir tarde da noite. A gente foi dormir, ele estava lá, ele estudando. E a mensagem que ele trouxe hoje de manhã foi uma mensagem assim, divina. Foi tremenda. Por quê? Porque foi Deus usando a consciência dele. A mensagem do amor de Deus, da maneira como o Jonatas expôs hoje, ela é totalmente em harmonia com essa mensagem. Veja, a única disposição que Deus tem em relação a essa criatura é amá-la. E por todos os meios possíveis conquistá-la, né? Esse conquistá-la aqui como é que tem um verso da Bíblia que diz assim, com cordas de amor eu os atraí, não é assim? Vou atrair. E diz que o amor de Cristo é o que faz o quê com o ser humano? Constrange. Para que ele ainda possa escolher amá-lo e servi-lo. Esse é o Deus e isso é liberdade. Esse é Deus e isso é liberdade religiosa. Então a maneira de Deus é antinatural para o homem. E o homem pode se considerar experiente, sábio, pode ter anos e anos, 200 anos de igreja e acha que sabe alguma coisa, mas não sabe. Porque a sabedoria, ela está só em Cristo. E veja, o amor que Deus usa aqui, como o Jonatas hoje explanou para a gente, é impossível a natureza humana, ao homem em sua própria capacidade, conseguir exercer. Nós não temos isso, não adianta a gente se cobrar. A mensagem que ele trouxe foi uma mensagem muito interessante, porque ele não estava aqui cobrando, mas ele estava simplesmente atraindo as pessoas a Deus, que é a única fonte de amor. É o único meio. Porque quando a gente cobra algo que o ser humano não tem e é impossível de o ser humano exercer, aquilo que nem nós mesmos fazemos, nós estamos pedindo o impossível para o homem. E aquilo vai ficar girando em círculos. Vamos lá. Deus é o autor da liberdade. O que é então que Deus é? Misericordioso, cheio de misericórdia. Ou seja, a única fonte de misericórdia. Nenhum ser humano tem essa misericórdia. Isso é antinatural. Isso é divino. Por isso que, eu vou citar mais uma vez na mensagem do Jonatas hoje, quando ele falou aquelas coisas, veja, Davi, prestes a ser assassinado pelo filho, e ele ainda disse que não fizesse mal nenhum ao filho dele. Tratasse ele como, Jonatas? Benignidade e gentileza. Isso não é natural do homem. Não adianta. Pode se esforçar, pode tentar extrair isso do homem, você nunca vai conseguir. O único meio do homem ter isso é somente se Cristo habitar no homem e o homem estiver em Cristo. Porque isso vem dele. Isso o homem perdeu por completo. Então a misericórdia é a disposição, a própria vida do coração de tratar as pessoas melhor do que elas merecem. Porque é assim que Deus nos trata. E somente Ele pode operar isso em nós. Porque nós temos a incapacidade de tratar as pessoas assim. Esse é o próprio Deus. E Ele nunca trata, nem nunca tratará ninguém de qualquer outra forma que não seja melhor do que ela mereça. Porque Ele é misericordioso. Consequentemente, quando alguém faz uso errado de sua escolha, em vez de Deus abandoná-lo, ameaçá-lo, rejeitá-lo, persegui-lo,
apagá-lo da existência, ele é sempre gracioso, concedendo-lhe favor, não sancionando ou aprovando o seu rumo errado. Tem isso aí também. Isso não significa que Deus está passando a mão no erro da pessoa, que ele fechou os olhos para o erro, para o pecado. Isso não significa que ele é conivente, que ele compactua com o erro, mas que a maneira como ele vai trabalhar para remover aquilo do ser humano, nenhum ser humano é capaz. Somente ele, no homem, pode fazer isso. Por isso que não devemos depender nossa religião, a nossa crença, a nossa fé de nenhum outro homem. Porque de nenhum outro homem nós iremos conseguir extrair nada. Nada do que o ser humano precisa. Somente de Deus. Então, diz assim, mas para que, se houver alguma possibilidade, ele possa reverter sua escolha e usar para o lado certo. É assim que Deus trabalha na liberdade de consciência. Então, quando alguém faz o uso errado de sua liberdade, direciona sua escolha para o lado errado e segue o caminho errado, toda disposição que Deus tem em relação a essa pessoa, tudo o que Deus tem para essa pessoa, tudo o que Ele oferece a ela é misericórdia, graça e salvação. Esse é o nosso Deus. Isso quer dizer que as pessoas, todo mundo vai ser salvo então, que ninguém vai ser punido. Não é assim. Nós vamos entender quem é que vai julgar o homem, quem é o juiz do homem, e quem é que vai trazer a condenação ao homem. Eu acredito que é o próximo tópico. Esse próximo tópico, que eu vou terminar esse agora, eu vou partir para ele, é o tópico mais interessante. Diz assim, continuando aqui, conquistá-la do uso errado de sua escolha, despertá-la para si mesma e para Deus. Despertá-la, não forçá-la, mas despertar a consciência dela para o seu próprio estado e para Deus, para que ela possa escolher fazer o uso correto de sua liberdade de escolha e escolher reconhecer servir ao seu Criador. Agora vamos ver o próximo tópico. Liberdade religiosa para os incrédulos. Irmãos, esse título aqui, essa parte, incrédulos, é muito interessante, porque assim, eu posso considerar fulano ou beltrano incrédulo. E Deus pode ver de outro jeito. E pode ser eu o incrédulo e aquele que eu considero incrédulo não ser. E o incrédulo na história pode ser eu. Então, por mais que diga assim, o Egoner fala isso, eu acho muito interessante. Quando Deus diz assim, pelos seus frutos os conhecereis, aí o Egoner completa. Não para julgá-los. Porque você não está lá no fundo do coração dela. Você não lê consciência. Você não é onisciente. Então, pelos seus frutos os conhecereis, não é para que você determine que aquela pessoa é aquilo e ponto final. Incrédulos aqui, Deus, ele vai dar a cada um o discernimento, a saber como discernir isso e como tratá-los. Veja o que é que diz aqui. Ó. Quando Jesus veio, ele veio como Deus conosco, ou seja, trazendo Deus ao homem, para que o homem se familiarizasse com Deus como Salvador, o que somente ele é e não pode ser outra coisa. Assim, ele veio trazendo apenas a palavra de salvação. E quando ele veio apresentando essa palavra da maneira como a apresentou à humanidade, sob a luz que a apresentou, ele proclamou todo o princípio da liberdade religiosa original e eterna. João, capítulo 12, 47. Espero que vocês estejam conseguindo enxergar daí. Irmãos, palavras de Jesus Cristo. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, o que é que Jesus Cristo faz? E nós, devemos fazer isso ou não? Então, o próprio Jesus Cristo, ele vai explicar o porquê que ele não julga. É o mais interessante. Ele vai dizer o porquê que ele não julga. Primeiro que ele veio trazer a salvação.
E ele mandou para a gente, ele disse, ide e levai o evangelho eterno. E o evangelho não faz ministros da morte, mas ministros da salvação. E por muitos anos, e por muitas vezes, temos mais sido ministros da morte do que da salvação. Veja. Além disso, Deus colocou sua palavra nesse mundo para ser acreditada. Ele anseia e espera, com toda a paciência, que as pessoas acreditem nela. E quando ele dá essa palavra a você, agora Deus falando para nós, para os ministros, né, aqueles que levam o evangelho. Quando Deus dá essa palavra a você e a mim, para apresentarmos às pessoas, para que creiam nela, preste atenção nisso aqui. A gente, quando vai dar estudo às pessoas, apresentar a mensagem às pessoas, irmãos, preste atenção nisso. No primeiro contato, quando você dá estudo a alguém, tu começou a apresentar a mensagem a alguém, se no primeiro contato que você tem com ela, elas decidem não acreditar, e então as tratamos de modo a ofendê-las, estamos com essa atitude impedindo exatamente o que fomos enviados a fazer. Então, para dar estudo ou para apresentar uma mensagem, para apresentar seja o que for alguém, aqui é dito assim, quando apresentamos de uma maneira que ofende ela. Agora pensem comigo. Para tudo existe um equilíbrio, né? Para tudo existe um equilíbrio. Certa vez foi dito que Jesus Cristo estava ofendendo quem? Os fariseus. Em certos momentos foi dito que ele estava ofendendo os fariseus. Pergunto a vocês, Jesus Cristo ofendeu os fariseus? E o que foi que aconteceu? O eu deles se ofendeu com a verdade e a vida de Cristo. É totalmente diferente. Então aqui, o ofender é quando o comportamento, a abordagem da gente para com as pessoas ofendem elas, porque a gente não sabe lidar e tratar elas. A gente quer obrigar, quer que ela aceite porque aceite aquilo que a gente está apresentando a elas. E aí, fomos enviados para ajudar as pessoas a acreditarem na palavra de Deus. Ajudar. Quando um homem escolhe não acreditar nela, e eu tomo uma atitude em relação a ela que o ofende, então é a minha atitude. Agora, se ela se ofender com a mensagem que eu apresento a ela, mas eu estiver tratando ela com educação, respeitando a escolha dela, não obrigando, e eu não ficar martelando na mente dela, dizendo que se ela não aceitar aquilo, ela vai para o inferno, ela vai ser queimada, ela tem que ter cuidado, e ficar ali molestando a consciência dela. Se eu não faço isso, eu simplesmente apresento com a educação, com o Espírito de Cristo, e é com ela e Deus. Acabou. Eu não preciso ficar insistindo, martelando ao ponto da pessoa dizer, meu amigo, olha, tá bom, não venha, não pise mais nem na minha casa. Eu não quero mais nem ouvir falar. Esse tipo de atitude é o que ele está dizendo aqui. Que veja o que acontece. Quando o homem escolhe não acreditar nela e eu tomo uma atitude em relação a ela que o ofende, e estou fazendo com que ela não se sinta inclinado a acreditar nela. Então acaba que eu reverto o que eu fui fazer. Eu fui apresentar o evangelho para ela aceitar a Cristo. E da maneira como eu apresentei, agora ela vai começar a rejeitar Jesus Cristo. De fato, ele estará menos inclinado a acreditar e menos disposto a obedecer e a seguir o caminho certo do que se nunca tivesse me ouvido. E muitas vezes somos mais uma pedra de tropeço na vida das pessoas do que um conduto de salvação. E às vezes, diz assim, de fato, e com essa atitude eu anulo o próprio objetivo para o qual eu fui enviado ao mundo. Então, Cristo nos enviou ao mundo somente para levar ele a salvação e a mensagem dele. E se o indivíduo ele não acreditar, ele não aceitar, respeite.
trata o indivíduo como você tratava ele antes mesmo dele começar a rejeitar. E se é uma escolha dele, simplesmente devemos aprender. Agora a gente vai ver com Cristo, mais para frente um pouquinho, como é que ele abordava as pessoas. No próximo slide. Veja, portanto, a única maneira verdadeira de tratar as pessoas quando apresentamos a palavra de Deus a elas e elas a rejeitam é com o máximo de amor, ternura e dedicação que a grande misericórdia, bondade e longanimidade do Senhor nos permitirem. Então, primeiro você tem que ter isso de Deus para poder exercer isso com as pessoas. Para que assim ainda possamos incentivá-las. Irmãos, incentivar é diferente de impor. E até para incentivar você tem que ter cuidado para não ultrapassar o limite. Não tem aquele tipo de relacionamento tóxico, que o povo chama por aí hoje, né? Está na moda. Que muitas vezes o indivíduo ele está tentando conquistar uma pessoa e ele começa a ultrapassar certos limites e ele estava próximo estava conquistando o coração daquela pessoa, mas ele começou a ultrapassar algumas coisas. Começou a ter algumas atitudes com aquela pessoa e ele, infelizmente, acaba muitas vezes. Por isso que muitas pessoas elas não conseguem ter relacionamentos bem-sucedidos. E às vezes o indivíduo é assim, eu não consigo arranjar a pessoa da minha vida. Esse é um dos problemas. Esse é um dos problemas. E diz assim, ó, para que assim ainda possamos incentivar a acreditar. Essas pessoas a acreditar na verdade, ao acreditarem, decidirem seguir um caminho certo. Somos instruídos a exortar com toda longanimidade. Dar a mensagem e o resultado é com Deus. Se Deus tiver de lhe usar, Ele vai lhe mostrar, Ele vai lhe dar a oportunidade e vai lhe ajudar a saber como ainda continuar incentivando ela com essa cautela que a gente vai ler agora. Irmãos, isso está em Caminho a Cristo, página 12. Texto de Ellen White. Não está no livro, eu incluí aqui. Só para vocês terem noção. Caminho a Cristo, página 12, essa é a página do aplicativo. Para quem quiser depois pegar esse texto. Presta atenção, irmãos. Se não tiver dessa forma... Acho que eu derrubo. Se não tiver dessa forma, não é Cristo em nós. E se eu não tiver esse espírito, é melhor ficar em casa e não ter o trabalho de sair para ir evangelizar, seja quem for. Preste atenção. Jesus não ocultou uma única palavra da verdade. Ok. Jesus nunca ocultou uma palavra da verdade. Mas, eu dei um destaque no mas. Em seu relacionamento com as pessoas, exercia o quê? O maior tato e atenção cuidadosa. Ele estudava muito bem as pessoas. Por quê? Porque todos os pecados de cada pessoa estavam sobre ele. E Hebreus diz que ele foi tocado por quantos sentimentos nossos? Todos. Ele foi tocado por cada sentimento. Ele sabe a raiz de cada problema. Então, somente Cristo é quem vai operar em nós esse comportamento, essa abordagem. Porque nós não conhecemos, eu não conheço os sentimentos de Jonatas. E se eu ver Jonatas tendo certas atitudes, como é que eu vou ter 100% de certeza do que está acontecendo ali no coração dele? Somente Deus. Agora veja, ele nunca foi rude, falando de Jesus Cristo. Nunca falou descuidadamente uma palavra severa. Nunca causou dor desnecessária a uma alma sensível. Ele não censurava a fraqueza humana. E muitas vezes a gente olha para o indivíduo porque ele não se alimenta do jeito que a gente se alimenta e a gente começa a acusar um indivíduo. Muitas vezes o indivíduo ele não está guardando o sábado como a gente quer que seja guardado e a gente começa a acusar o indivíduo. Mas Cristo nunca fez isso. Ele falava a verdade, mas sempre com amor. Ele denunciava a hipocrisia, a incredulidade e a iniquidade. Como? Mas lágrimas estavam em seus olhos quando proferia
suas repreensões ardentes. Veja que nós não temos isso. Isso não é natural do ser humano. Nós nunca, eu falo por mim, e eu acho que cada um tem que se avaliar a si mesmo. Esse é um espírito que nenhum ser humano tem. E nunca terá, se não for Cristo operando isso no homem. Como que você repreende repreensões ardentes chorando? Com lágrimas, e não com lágrimas de raiva. Porque diz assim, ó, ele chorou por Jerusalém, a cidade que ele amava, que se recusou a recebê-lo, o caminho, a verdade e a vida. Ele os haviam rejeitado, o Salvador, mas ele os considerou com piedade, ternura e tristeza tão profunda que partiu seu coração. Qual era o motivo do choro dele? Era a misericórdia que ele tinha, porque ele estava vendo que eles iriam se perder. Eles estavam sendo separados de Deus. E tudo que ele sempre quis e que ele sempre quer e querá é somente unir o homem a Deus de novo. E tudo aquilo que desune o homem a Deus causa tristeza. E a tristeza não é uma tristeza de decepção, como a gente tem. Mas era uma tristeza porque ele via que aquilo estava separando o homem cada vez mais de Deus. E diz assim, ó, sua vida foi de abnegação e cuidado constante pelos outros. Ele nunca tornou a verdade cruel. Nunca tornou a verdade cruel. A gente gosta de dar pancada nos outros, né? A gente gosta de dar repreensão e mostrar que a gente é os maiorais da verdade. Ele nunca tornou a verdade cruel. Isso o ser humano não tem. Não busque isso de si mesmo. Somente ele é quem pode operar isso em nós. A verdade, como ele apresentava, ele era um ministro do quê? Da salvação e não da morte. Ele não só apontava os erros. Antes dele repreender alguém, ele fazia muito mais por ela do que somente repreender e dar lição de moral nas pessoas. Muitas vezes, ele nem abria a boca. Mas ele fazia muito pelas vidas das pessoas. Uma vez, conversando com a Carol Formiguel, a gente estava lá na casa dela, e ela disse assim, irmão, uma das coisas que mais dá resultado positivo em pregar o evangelho é você mostrar que você ama tanto a pessoa a ponto de sacrificar sua comodidade por ela, seu dinheiro por ela, sacrificar seus bens por ela, sua vida por ela. Quando elas verem em você alguém que se sacrifica por ela, ela vai te ouvir. Se você tem coragem de se sacrificar por alguém, de dar sua vida por alguém, se você tem coragem de tirar o seu tempo, de muitas vezes você se sacrificar a sua comodidade, então, quando necessário, Deus vai te usar. Quando? Mas a maior prova do evangelho é quando você dá sua vida, é quando você faz de tudo por uma pessoa. É aí que ela vai reconhecer. Não é dando só lição de moral. Não é somente falando para as pessoas teorias. Mas é indo lá e mostrando para ela que você ama ela. Mostrando o amor de Deus para ela. Porque caso contrário, esse não é o Espírito de Cristo. Nós muitas vezes queremos dar lição de moral nas pessoas, mas não temos coragem de levantar um dedo por ela. Não temos coragem, muitas vezes, de tirar do nosso bolso para ajudar ela. Não temos coragem de sair da nossa comodidade para ir até lá se sacrificar a vida por ela. Não temos. E queremos repreender elas. Irmãos, aqui diz o seguinte, ele nunca tornou a verdade cruel, mas manifestou uma ternura maravilhosa pela humanidade. Cada alma era preciosa aos seus olhos. Ele sempre se comportou com dignidade divina, mas se inclinava com a mais terna compaixão e consideração por cada membro da família humana, da família de Deus. Em todos via almas caídas que era sua missão salvar. Não somente repreender, não somente dar lição de moral, não somente querer corrigir a pessoa e passar na cara dela a verdade, mas acima de tudo, está disposto a dar sua vida por ela.
Enquanto a gente não tiver isso, não estamos aptos para levar o evangelho. Essa é a realidade. E por isso que muitas vezes estamos tirando a liberdade de consciência das pessoas. Agora, tiramos a liberdade, queremos impor a elas as coisas, mas a gente não se sacrifica por elas. Infelizmente, por quê? Porque ainda falta Cristo em nós. Quando Ele habitar em nós, quando a gente renunciar ao nosso eu completamente para que Ele viva em nós, então esse Espírito se manifestará. E aquilo que a gente vier fazer, a gente nunca vai passar na cara de ninguém. A gente nunca vai fazer nada por ninguém querendo nada em troca. Somente querendo o bem dela. Nunca a gente vai chegar nela e dizer, mas eu fiz isso por você. Não. Liberdade religiosa no Evangelho. Próximo tópico. João capítulo 12, versículo 47. Porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Aquele que me rejeita e não recebe a minha palavra, aqui é um acréscimo do autor do livro. O que no versículo anterior ele reconheceu sua liberdade de fazer, rejeitar, né? Tem um que o julga. Aí agora a gente vai entrar num detalhe interessante. Essa parte da mensagem eu acho ela muito interessante. Por quê? Quem é esse um que julga aquele que não crê? Presta atenção. Se Jesus Cristo disse que não era ele, não é Cristo, nem Deus. Aí você diz, como assim não é Deus? Quando Cristo veio ao mundo, perguntaram a ele, mostra-nos o Pai. Não foi o que ele disse? Está aqui Deus. Esse é o caráter dele. Estou mostrando ele a vocês. Então, se ele disse que não veio para julgar o mundo, consequentemente Deus Pai também não. Pois Cristo em quem Deus se manifesta e que é Deus conosco, diz claramente que não julga. Quem então é esse um? Não diz aqui, ó, tem um que o julga? Não. Verso 48. Verso 48. Não, julga também. Não está errado não, irmão. Não está errado não. Ele acusa também. Não está errado não, viu? Não se preocupe não. Não está errado não. Mas veja, nesse contexto aqui vocês vão entender o que é que está querendo ser dito. Satanás ele é acusador. Mas mesmo ele, o julgamento dele é imperfeito. Até ele. Irmãos, pensa. Satanás, que ele não é onisciente, nem é onipresente. Mas vocês acham que ele tem mais facilidade do que a gente de conhecer? Por exemplo, Satanás ele pode conhecer até minha esposa melhor do que eu. Perfeitamente. Porque a maneira como ele trabalha, nós nem fazemos ideia. Mesmo o julgamento dele, em certa ocasião, lá em Zacarias 3, ele foi repreendido. Porque ele não sabia que aquele que ele foi acusado tinha se arrependido. Então, no verso 48 diz assim, quem é então que o julga de maneira perfeita? Satanás tenta. E ele acusa mesmo. Mas no verso 48 diz assim, ó, a palavra que tenho dito, a palavra de quem? De Deus, de Cristo. Essa o julgará no último dia. Veja. Em Romanos 12, versículo 17 a 19, diz assim, irmãos, se é a palavra quem julga, se é a palavra quem vai retribuir ao homem, se é ele mesmo quem vai se condenar, como a gente vai ver logo mais, Deus deixou um conselho para a gente. Verso 17, Romanos 12. Não retribuas a nenhum homem mal por mal. Procurai as coisas honestas à vista de todos os homens. Se for possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Agora veja o verso 9, o 19. Amados, não vos vingueis a vós mesmos. Aqui é interessante que o que é que tem a ver com liberdade de consciência? Irmãos, se estão tentando tirar a nossa liberdade, se estão
nos tentando impor, nos obrigar, e vão fazer isso de maneira mais intensa, nós devemos... Veja que a humanidade tem isso, mas isso não nos pertence. Existe um conselho, eu não vou saber dizer como é que se chama, como é que se classifica, mas se chama assim, direitos, o quê? Humanos. Os direitos humanos. Direitos humanos. Por que idealizar e constituir esse órgão, né? Vamos colocar como órgão, eu não sei como se denomina. Os direitos humanos. Para lutar por si mesmo, né? Para reivindicar, para se vingar, para ter um meio de escape para quando estiver sendo lesado ou alguma coisa assim. E aí é que entra essas agendas que a gente vê por aí, lutando pelos direitos. Aí vem questões LGBT e todas essas coisas. Tudo é fruto de querer se vingar, de querer retribuir o mal que é feito contra eles. Por isso tem os direitos humanos. Mas no nosso caso, se de fato somos cristãos, os nossos direitos estão aonde? É só com Deus. Porque se a gente for reivindicar o que é de direito nosso, o que é que a gente vai merecer? Então, por isso que Deus diz assim, não vos vingueis a vós mesmos. Estão lhe oprimindo, estão lhe fazendo mal, não querem deixar você viver a sua liberdade, a sua consciência, a sua religião, seja onde for, entregue nas mãos de Deus. Não aceite, mas entregue nas mãos de Deus. Não combata. Não vá de frente, porque ele diz assim, ó, mas dai lugar à ira. Que ira? A ira de quem? Do homem? A ira de Deus. Por quê? Está escrito. A vingança é de quem? De Deus. Eu, Deus, retribuirei, diz o Senhor. Deixe nas mãos de Deus. Irmãos, Ellen White diz que Cristo nunca reivindicou os direitos dele. Entre eu e Cristo, quem tem mais direito? E ele reivindicou. Irmãos, ele foi. Exatamente. Ele foi massacrado. E na maioria dos momentos em que mais perguntava, você não vai se defender, como que Cristo reagia? Como ovelha muda e quando necessário só dizia a palavra. E mais nada. Muitas vezes humilhavam ele de uma forma que nenhum homem gosta de ser humilhado. E ele deixava. E na verdade o que é que ele fazia pelos outros? Ele dizia, Senhor, perdoa os pecados deles. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não sabem o que estão fazendo. Isso. Exatamente. Ele não reivindicou os direitos dele. Ele simplesmente entregou as mãos dele, a vida dele nas mãos de Deus. E Deus é quem vai retribuir. Observe, as palavras que ele disse são as palavras da vida eterna. Meus irmãos, veja que interessante. João capítulo 12, versículo 49. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou deu-me mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Aí diz assim, ó, e eu sei que o seu mandamento é o quê? Vida eterna. Portanto, tudo o que eu disser, como o Pai me disse, assim falarei. João 6,68. João 6,68. Os discípulos disseram ao próprio Cristo, quando Cristo perguntou, eles me abandonaram, vocês não querem também? Você vê que Cristo quando abandonaram ele não reivindicou. Ele não ficou dizendo, esses miseráveis, eu fiz de tudo por eles. E olha como eles fazem comigo. Naquela situação que, se não me engano, é 10 ou é 9 leprosos, que ele curou, só um voltou para agradecer. E ele olhou para aqueles outros lá que foram e não agradeceram, e disse que qualquer coisa no sentido assim, vocês vão pagar por isso. Que a lepra volta, imagina. Então, se a palavra de Deus é a vida eterna, aqui foram os discípulos que disseram, quando Cristo perguntou, vocês não querem também me abandonar? Eles disseram, tu tens a palavra da vida eterna. Preste atenção nisso aqui. Seja por Cristo, como está na Bíblia,
ou por um verdadeiro embaixador seu, embaixador aqui é aquele que leva o evangelho, tá? Qualquer pessoa que leva o evangelho. Não olhe para cargos nem títulos. Qualquer um de nós pode ser um embaixador de Deus. Quando essa palavra é apresentada, a vida eterna é apresentada. Porque a palavra é o quê? É a palavra da vida eterna. Ela por si só, ela é eterna. Ela contém a eternidade nela. Trazendo a vida de Deus a toda pessoa que a recebe. Ok. Agora preste atenção nisso que ele vai falar aqui. Irmãos, isso aqui é muito interessante. Sendo essa a palavra da vida eterna, todo aquele que a rejeita, rejeita o quê? E quando alguém escolhe rejeitar a vida eterna, ele escolhe o quê? Então, quem o julga para a morte? Quem o coloca no caminho da morte? Somente o indivíduo mesmo, por sua livre escolha. Vocês estão começando a entender o porquê que a gente não deve julgar e não deve condenar? Porque o indivíduo ele já está se condenando. E aí o indivíduo está lá embaixo, muitas vezes um suspiro, levantando a mão para alguém ajudar e vem a gente e pisa. E termina de afundar o indivíduo para ele ir embora. Não pode ser de outra forma. Pois quando Deus me apresenta a palavra e o caminho da vida e me suplica, por meio de todas as formas possíveis, que eu receba a vida eterna, e contra tudo isso, escolho exercer a minha liberdade e rejeitar essa vida, ao fazer isso, o que é que eu estou fazendo? Eu escolho a morte. Veja como é simples. Veja que não há necessidade de muita teoria, de muita teologia, de tanto arrudeio. É muito simples. Você apresenta a verdade a ele. Ele rejeitou, é com ele Deus. E não fique pensando, fulano, ele está escolhendo a morte e ele vai queimar no fogo do inferno. Mas isso aí é com ele. Simplesmente diz assim, ó, quando a vida acaba, a morte é a única coisa que resta. Quando a vida eterna é rejeitada, a morte eterna é escolhida. E aquele que faz essa escolha, ele mesmo se coloca no caminho da morte. Ele julga a si mesmo digno apenas da morte. O indivíduo ele escolheu a morte, ele é digno apenas da morte, porque é isso que ele escolheu. É uma escolha dele. E eu não devo escolher isso por ele. E nem piorar a situação dele. Quando a gente molesta a consciência do indivíduo no que diz respeito à religião, nós muitas vezes estamos apenas afundando ele mais ainda no poço, cavando mais fundo a sepultura dele para a morte eterna. Porque ele já está fazendo isso por ele mesmo. E é por isso que Deus disse, não faça isso. Porque o indivíduo, por si só, ele já está se matando. Ele já está se suicidando por rejeitar a verdade. Então você ainda vai, é como se você estivesse vendo uma pessoa agonizando e você pegasse uma pedra e jogasse na cabeça dela para ela terminar de morrer. É isso que muitas vezes nós estamos fazendo. Ao invés de você tentar, de alguma maneira, como Cristo fazia, reanimar a pessoa, você vai e condena mais ainda a pessoa. Muitas vezes, veja, o indivíduo está numa situação, está doente. E aí, ele conhece ou você já passou para ele alguma informação de coisa que ele não deveria comer. E aí ele comeu e piorou a saúde dele. Aí você chega nele, tá vendo, fulano? Eu não falei a você que isso ia causar câncer em você? Eu disse a você. Isso aí é escolha tua. É você que quer. Eu falei, eu fiz minha parte. É assim que a gente tem que abordar as pessoas? A ira de Deus não é contra o homem. É aí onde a gente não consegue entender Deus. É aí onde tem um conflito na nossa mente. A gente não consegue fazer a separação, como o Jonatas falou hoje. A gente não consegue fazer a separação do indivíduo do pecado dele. A gente mistura tudo e como a gente quer
eliminar o pecado, a gente vai acabar eliminando o indivíduo junto. Porque Deus diz aqui, ó, a ira de Deus não é contra o homem, mas contra a impiedade e a injustiça que há no homem. É a mesma coisa de um médico que ele está sendo pago, contratado para remover um tumor numa pessoa. Irmãos, acontece, infelizmente vai acontecer enquanto existe a humanidade, de muitas vezes. Tem as exceções, eu não vou usar essas exceções. Eu acho que hoje já se tornou até regra. Tem uns que só trabalham por isso aqui. E não está nem aí se a pessoa morrer, se sobreviver. Não está nem aí. Mas vamos colocar um médico que ele realmente ama, tem amor pela vida. E ele vai fazer de tudo ali para salvar aquela pessoa. Irmãos, o único foco dele é remover aquele tumor. Vamos dizer que o tumor está aqui, perto do coração. Ele precisa abrir a cabeça do indivíduo. Ele precisa abrir o estômago do indivíduo. Ele já sabe onde é que está o tumor. Ele precisa ir para outras áreas do corpo, sair abrindo perna, mão, braço, tudo. Para depois, no final, depois que a pessoa já está toda estraçalhada, aí ele vai lá tirar o tumor. É necessário? Ele já identificou onde é o problema. Então, o único objetivo dele é qual? Somente salvar a vida daquela pessoa. E ele vai diretamente no ponto. Porque, veja, quando o homem rejeita a palavra da salvação de Deus, que o salvaria de toda a impiedade e injustiça, e assim se identifica com a impiedade e a injustiça, de tal forma, quando a ira de Deus atingir essas coisas, consequentemente atingirá o homem também. Então, o próprio problema dele, que vai ser destruído na volta de Cristo, o pecado que está nele, quando Cristo voltar, se ele persistir com aquele pecado após o fechamento da porta da graça e permanecer nele, aquele pecado não vai ser removido quando Cristo voltar. Infelizmente, quando Cristo voltar, quem tiver um pecado que seja, vai ser destruído junto com aquele pecado. Mas Deus, quando as pessoas dizem assim, mas por que Deus vai fazer isso com as pessoas? Ele não vai fazer isso com as pessoas. Veja a diferença. Ele vai fazer isso com o pecado. Mas não há mais solução para o pecado. Acabou a solução. A única solução do pecado estava no santuário, com a intercessão de Cristo. Acabou a intercessão, acabou a solução. Acabou. Consequentemente, o indivíduo ele vai junto com aquele pecado, mas Deus não vem destruir o indivíduo. Por isso que é dito que é a obra estranha de Deus. Veja que Deus vai amar. Isso é por isso que é difícil. Eu já vi pessoas evangélicas dizendo assim, essa crença de vocês aí de que Deus não vai vir tirar o pecado e vai vir destruir as pessoas, isso aí não é amor, não. Eu não acredito, não. Isso não é amor. Como que vocês dizem que Deus ama as pessoas e ele vai vir destruir elas? Isso não é amor. Não faz sentido para mim. Como que ele ama a pessoa e vai destruir ela? Mas ele não vai vir destruir as pessoas. Na verdade, não é nem ele que vai vir destruir as pessoas. A glória dele, quando atingir a terra, o pecado não suporta. Só que a pessoa não tem a proteção de Deus. Ela não tem a proteção. Ela está desprotegida. Ela não está na sombra do Altíssimo. Não está em paz com Deus. Não tem a capa, né, que ela só é colocada quando é tirada a injustiça. E, consequentemente, é como você, tá, a pessoa, tá Alisson ali cheio de gasolina e eu jogar um fósforo. Aí ele vai queimar junto. Eu disse, mas eu só queria queimar a gasolina, eu não queria que Alisson fosse junto. Mas estava junto. Então isso é o que vai acontecer. E aqui diz assim, ó. Então somente é ele responsável por isso e por sua própria escolha definitiva. Por isso que diz assim, que cada um dará contas de quem? Então, quando o fim chegar, você sabe o que está escrito para os que estiverem à esquerda de Cristo. Irmãos, à esquerda de Cristo vão estar quem? Salvos ou perdidos? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Aí veja o que ele diz aqui. Agora é um comentário dele.
preparado para você? Preparado para mim? Não. Não foi preparado para nenhum homem que já existiu nesse mundo. Mateus 25, 41 continua dizendo, preparado para quem? Diabo e seus anjos. Infelizmente, as pessoas vão se identificar com Satanás de uma forma que aquilo para o que o fogo foi destinado a destruir, vai destruir eles juntos. Isso não é porque Deus deixou de amar. Até o último segundo da existência daquela pessoa, enquanto ela estiver queimando, Deus não está tendo prazer nenhum naquilo ali. Deus não está tendo nenhum prazer. Ele mesmo disse que eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas antes que ele se converta. Ele não tem prazer. E muitas vezes, aqui nem aquele exemplo que eu dei, a gente tem prazer. A pessoa se dá mal pela uma escolha errada que ela fez, e a gente tem prazer de dizer, olha, eu falei, eu avisei. Mas aqui em Pernambuco eu vou usar um modo de falar, eu acho é bom. Tem gente que ainda faz isso. Merece. Irmãos, isso não é o Espírito de Cristo. Porque nem ele mesmo. Quem passar pelo fogo eterno, irá porque fez o quê? Escolheu ir. E não é eu que tenho que ajudar a pessoa a ir. Vamos, eu vou te levar. Não tem mais jeito para você. Para o lago de fogo. Ela mesma vai escolher isso. O que aí diz assim, ó, para lá ao invés de estar com Deus no céu. Pois quando chegar lá, eles irão para um lugar preparado para outra pessoa, para Satanás, não para eles. E por sua livre escolha, eles estarão lá. Eles fizeram a escolha e se mantiveram firmes nela. Esse é o problema. Escolheu o pecado, escolheu o erro e se manteve firme. E esse é o único lugar onde podem chegar. E quando se encontrarem lá, no lago de fogo, devem ficar tão felizes quanto quando fizeram a sua escolha. Não é que o autor aqui está querendo dizer, no sentido de que agora vocês merecem o que vocês tiveram. Não é isso. Mas é que hoje a gente tem escolhido o pecado e sentido prazer nele, e esse mesmo prazer é como se ele estivesse dizendo, as pessoas elas vão ter o que elas tanto escolheram, a ponto de quando elas se depararem com aquilo ali, elas deveriam pensar, mas eu estava gostando tanto disso, então eu deveria gostar disso aqui também. O lago de fogo. Porque essa é a consequência. Porque não foi Deus quem levou o homem a isso. Foi ele mesmo quem escolheu. Assim, do início ao fim, desde a criação da primeira criatura até a destruição da última criatura que existirá, o homem está sob o alicerce da liberdade absoluta. Livre para usar sua liberdade da maneira que quiser. Nenhum ser humano deve interferir. Nenhum ser humano. Vai ter as consequências? Naturalmente. Só que a gente não deve só apresentar as consequências. Uma pessoa que ela é levada a adorar a Deus, a seguir a Deus, pelo medo, esse não é o evangelho. Esse é um ministério da morte. Se você só apresenta a ela a consequência, o que vai acontecer com ela se ela não obedecer, o que vai acontecer na vida dela se ela não fizer isso ou deixar de fazer aquilo, esse não é o evangelho de Cristo. Esse não é o evangelho de Cristo. Ela vai ser induzida a adorar a Deus por medo. Com medo das consequências, e isso não é a adoração que Deus quer. Deus só quer a adoração que seja por amor, consciente. Irmãos, vocês acham que o trabalho de Satanás em acabar com a funcionalidade natural do lobo frontal, que é a região, a área do cérebro que faz a escolha do certo e do errado, que diz sim ou não para qualquer coisa, a consciência da gente. Você acha que a hipnose, o PNL, o coaching é uma forma extremamente sutil de tirar a liberdade de consciência da pessoa. E às vezes o indivíduo é assim, mas eu não forcei lá fazer isso aí. Mas você usou uma técnica que inabilitou ele a dizer sim ou não. A conseguir perceber o que é que ele estava fazendo. E quando você não
instruir a pessoa de tal forma que ela não consegue entender o porquê que ela está fazendo aquela escolha, mas você está forçando ela, dizendo, mas é assim, está escrito. E a pessoa muitas vezes, ela às vezes até faz uma coisa só por medo. Por medo. Isso não é a liberdade que Cristo deu a gente. E durante todo esse tempo, eu vou encerrar aqui essa parte. A gente vai encerrar agora. E aí, à tarde, a gente vai falar sobre a questão de Estado e igreja. E a gente vai entender, antes de eu encerrar isso aqui, o estudo da tarde, caso esse assunto não tenha lhe chamado a atenção, o estudo da tarde, nós iremos falar o porquê que nós não devemos aceitar a união entre a igreja e o Estado. Por quê? Irmãos, estamos bem próximo das eleições dos Estados Unidos. Bem próximo. E o presidente que está sendo muito aclamado, ele é um presidente muito envolvido com a religião. E a probabilidade dele ganhar está existindo. E é uma probabilidade alta. E se esse homem ganha com o envolvimento que ele tem com os protestantes e com as promessas que estão sendo feitas, vocês vão entender pelo princípio que a gente vai abordar na parte da tarde, e a consequência pior de tudo vocês vão entender à noite com a mensagem da Daniele. A Daniele vai trazer a consequência de tudo isso. E aí, esses últimos anos, a gente vibrou, porque agora tínhamos um governo que era envolvido com a religião. Agora temos um governo que vai contra as pautas, contra o feminismo e contra a agenda LGBT. E a gente achava que isso aí seria a solução do mundo. E aí vem de novo isso. Esse ano, Estados Unidos. De onde é que vai vir o decreto dominical? Ano que vem, o Brasil. E um governo parecido com o governo dos Estados Unidos, muito envolvido com a religião, com os evangélicos, também vai estar lá, concorrendo. Ou seja, contagem regressiva para o decreto dominical, bem perto. Fim da liberdade religiosa, dessa liberdade que a gente tem aqui, bem perto. Quando você entender esse assunto, as pessoas lá fora estão correndo risco, porque elas não conhecem isso. Estão nas mãos dos pastores, nas mãos dos bispos, dos padres, dos jesuítas, e na mão de grandes homens que são aclamados, e são grandes homens de influência. Por quê? Porque eles não pregam isso. Eles querem que a consciência da multidão esteja aqui, de acordo com a consciência deles. Eles não querem que elas sejam livres. Se as pessoas souberem disso aqui, elas vão ter uma carta de liberdade. Eu considero esse assunto e esse livro como foi para o povo, os escravos, quando a princesa Isabel, ela escreveu, eu esqueci qual é o nome da carta, Euforia, essa mesmo. Quando ela escreveu para eles, isso aqui é a nossa carta de euforia. Não que esteja acima da Bíblia, nem no mesmo nível da Bíblia, mas isso vai ajudar a entender que a sua consciência ela é somente de Deus, e de nenhuma igreja e de nenhum governo. Por mais que você deva respeitar, mas nós temos que aprender aonde a nossa consciência está. Você está fazendo por que você está fazendo o que você está fazendo? Por que você crê no que você crê? Qual é a base da sua fé? Não, que pastor fulano pregou isso. Bispo Beltrano pegou aquilo. Aí eu acredito. Fulano que é um grande pregador, um especialista em espírito de profecia. Ele disse, está dito. Amém. A gente vai aprender a libertar nossa consciência de tudo isso. Já estamos aprendendo aqui. Para que a nossa consciência possa dizer assim, Deus disse isso. Cristo disse isso. Eu creio nisso porque Cristo mostrou na palavra dele. E não porque ele me revelou num sonho. Ou alguém que está tendo sonhos e está trazendo novas revelações. Mas porque está lá na palavra dele. E somente na palavra dele. Finalizamos então o nosso estudo aqui dessa parte.
E durante todo esse tempo, Deus se apresenta de todas as maneiras possíveis para convencer o homem a ver e a andar no caminho certo. A usar a sua escolha como deveria. Quando, contra tudo isso, o homem usa a sua escolha da maneira errada, ele finalmente obtém simplesmente o que escolheu. E ele mesmo é o único responsável por isso. E isso é liberdade. Isso é liberdade religiosa. Isso é liberdade de consciência. É a escolha do homem. Aonde ele vai chegar, foi ele e Deus. Quando a gente induz as pessoas, olha, vê fulano falando isso, que ele está com a verdade. A gente nunca diz, vê Cristo. O que é que Cristo está dizendo lá na palavra? Olha só lá na palavra de Deus. Irmãos, não que seja errado, eu não estou indo contra isso. Até porque seria uma hipocrisia, né? Eu aqui pregando e gravando um vídeo para colocar no YouTube. Não que seja errado a gente assistir vídeos de pregadores. Tem homens sinceros aí falando a verdade. Olha o que ele disse e faz como os bereanos. Achei interessante a mensagem, concordei com muita coisa, mas eu vou ver se é isso mesmo. Tudo que eu falei aqui, não aceite. Simplesmente vão lá na Bíblia e olhem por si mesmos. Muita gente vai perguntar a outro homem, irmã, fulano pregou isso, é verdade? Aonde está a sua consciência? Nas mãos de quem? O indivíduo, Alain pregou sobre justificação. Não, mas tem um cara que um evangelista aí que ele prega sobre justificação pela fé. Eu vou ver se o que ele está falando bate com o que Alain falou. Se não bater, eu fico com ele. Porque eu sei que ele é mais especialista do que Alain. Nem Alain, nem ele. Alain só fez apresentar a verdade. E Alain ainda disse assim, não acredita em mim. Vai lá. A única fonte é a palavra do próprio Deus. Não é nenhum homem. E isso também, eu finalizo aqui com uma questão de consciência, bom senso. Isso não é para a gente também chegar nesses indivíduos e esfregar na cara deles. E sair degladiando com os indivíduos e debatendo com eles, não, você está errado e tudo, e querendo provar. Não. Quer que alguém entenda isso aqui? Doe. Irmão, toma isso aqui. Lê isso. O Espírito Santo vai fazer o trabalho na vida dele. Por isso que a gente publicou esse livro com o intuito de ser um livro evangelístico. Para que as pessoas lá fora... Irmãos, quando vocês lerem o capítulo 7, o 5, esse que a gente vai... O 7 e o 8, vocês vão ver coisas assim. Se alguma coisa aqui que você viu, você parou e disse, nunca tinha parado para pensar que era assim. Você preste atenção no que vai vir no capítulo 7 e 8. São coisas tão fortes que a gente olha assim e a gente nunca para pensar. Mas é Deus trazendo de volta o povo à dependência total e única e exclusivamente somente dele. Você não tem que pedir autorização a mais ninguém para crer no que você crê. Para crer ou deixar de crer no que você crê. Ou para fazer um evangelismo, publicar um livro, levar uma mensagem no local. Isso é tirar a liberdade de consciência. Então, à tarde vamos falar sobre liberdade religiosa na igreja. Vamos abordar mais sobre isso. E a união entre Estado e igreja. Que vai culminar na imagem da besta e na marca da besta. Se a imagem... Lembram de César? Quando perguntaram a Cristo. É lícito devolver... pagar tributo a César ou não? Lembra o que foi que Cristo disse sobre a moeda que ele pegou? Essa inscrição e o que mais? Imagem. Olha a palavra imagem aí. Jesus Cristo disse, essa inscrição e esta imagem aqui é de quem? Os homens disseram, é de César. Essa imagem aqui não é de Deus. Isso pertence a César. A imagem da besta é a César de novo, voltando com tudo. A imagem dele. A imagem da besta, ela é o total oposto de Deus. Nabucodonosor se tornou um animal. Por quê? Porque ele quis mexer na religião. Ele quis forçar
que os homens adorassem a religião dele. E isso é a imagem da besta. A gente vai tratar mais sobre isso. Daniel também vai falar muito sobre isso. Eu vou falar de maneira mais superficial. Irmãos, aqueles que puderem ficar de joelhos no momento, na medida do possível, vamos fazer uma oração. Oremos. Senhor Deus eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te oramos. Meu Senhor eterno, agradecemos muito, meu Deus, por conhecer essa liberdade, por ter a oportunidade, nesses últimos dias, de ter esse conhecimento. Quantas pessoas lá fora estão nas trevas, escravas da consciência dos outros, escravas daquilo que os outros dizem a elas e mantendo elas na escuridão, na cegueira. Pessoas que não sabem o que estão fazendo, para onde vão, para onde estão indo. Que o Senhor tenha misericórdia desses, assim como o Senhor tem tido misericórdia de nós. Nos ajuda, meu Senhor eterno, a fazer o devido uso dessa liberdade. Não para a libertinagem, não para nos aproveitar disso e fazer como o próprio Lúcifer sugere, fazer o que nós queremos, mas somente para nos servir ao Senhor e render totalmente nossa vontade, nossa consciência, que é o teu reino. Esse é o teu reino. Esse é o reino do Senhor. Ajuda-nos, meu Deus, a tirar esse reino das mãos de Satanás. Na realidade, nós não conseguimos fazer isso. Na realidade, meu Deus, eu corrijo. Tira das mãos de Satanás e toma para tuas mãos. E governa o nosso ser. Que somente o Senhor governe aqui. Que o Senhor governe todos os nossos pensamentos e sentimentos. E obrigado por isso, meu Deus. Obrigado por esse privilégio, essa chance de poder aprender essas coisas. E cada um dos que estão aqui, meu Senhor eterno, teu Santo Espírito trabalhe poderosamente, intensamente, para que então tenham somente a consciência para com o Senhor. Não devoltem mais sua consciência para homem nenhum nesse mundo e para nada, somente para o Senhor Jesus Cristo e a tua verdade. Meu Senhor eterno, que o Senhor possa continuar conosco, que os anjos do Senhor continuem nos guardando, afastando daqui os anjos maus, e teu Santo Espírito continue trabalhando na nossa consciência e nos preparando para mais tarde, para que então possamos continuar aprendendo mais sobre esse assunto. Um assunto negligenciado, mas sabemos por quê. Porque os homens querem controlar os homens, mas queremos que somente o Senhor nos controle. E isso de livre e espontânea vontade, por amor. Porque sabemos que só há segurança nisso. Perdoa nossos erros, perdoa, meu Senhor eterno, por termos muitas vezes tirado a liberdade dos nossos irmãos, termos feito mal a eles. Nos perdoa e ajuda eles a nos perdoar. E nos ajuda, meu Senhor eterno, a não cometer esse erro. Mas nos ajuda, Senhor eterno, a somente permitir que o Senhor atue. Que tudo isso seja para a tua honra e glória. Nós te oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.